Então, gente, como vocês sabem, as pautas da live... Oi pra grávida mais linda, obrigada. Gente, eu tô gigante, vocês percebem que eu tô redonda aqui também? Eu tô redonda aqui e tô redonda aqui. Tô com papo até, mas tudo bem, tá tudo certo. Estamos crescendo saudáveis. Aqui, gente, as pautas das lives, elas são sempre com sugestões de vocês. E dessa aqui não foi diferente. Então, a Marlete me escreveu o seguinte: fale sobre depressão. As pessoas estão morrendo com isso. O que fazer para superar esse mal? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. E como eu comentei, eu já tive depressão. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi esse processo para mim, tá? Eu vou tentar resumir. Tudo começou quando eu tinha, acho que uns 12 para 13 anos. E aí eu perdi o meu avô paterno. E foi uma coisa assim bem de sopetão, sabe? Tipo, ninguém esperava. Do dia pra noite aconteceu isso. E eu era muito pequena, né? Eu era uma criança. E foi a minha primeira grande perda, assim, de uma pessoa muito próxima a mim. E foi a partir disso que começou a desencadear várias coisas, assim, na minha vida. Então, eu lembro que eu pedia, né, pros meus pais que eu queria participar do velório, que eu queria ver, eu queria, né, enxergar, me despedir. E eu lembro como se fosse ontem todo esse processo. E aí eu tava bem na fase ali, iniciando a adolescência. A gente sabe que a adolescência não é algo fácil, né? Eu não me encaixava muito na escola que eu frequentava. Depois os meus pais acabaram me trocando de escola. E foi bênção, assim, a escola que eles me trocaram foi muito bom. Mas enfim, ali a adolescência já é, por si só, mais difícil, né? E aí, com o meu processo depressivo, eu também iniciei um processo de anorexia. Então, eu emagreci muito, muito, muito. Eu tenho 1,70 m, né? Eu já tinha mais ou menos 1,70 m ali naquela época. E eu cheguei a pesar 46 quilos. Pra vocês terem noção, eu era muito magra. E eu não me achava magra. E aí começou, enfim, toda essa questão. Aí foi bem na época que eu também iniciei os concursos de beleza, que eu comecei a participar. E por um lado foi muito bom, porque eu saí do casulo, né? Eu era muito tímida, então foi muito bom por conta disso. Mas ao mesmo tempo é um mundo bem cruel, onde pessoas te julgam de maneira equivocada. Tu tá lá numa vitrine exposta para pessoas te julgarem, tu escuta de tudo. Tem concursos que são sérios, tem concursos que não são sérios. Então, enfim, foi um monte de coisa ali que aconteceu junto. Eu sempre tive uma base familiar muito sólida. E por isso, né, eu creio que eu não esmoreci, que eu não caí, porque meus pais sempre estiveram ali comigo. Mas eu lembro que no meu processo ali, no início, principalmente, eu dizia pros meus pais que eu não desejava nem que o meu pior inimigo sentisse as coisas que eu sentia. Porque só quem já passou por isso sabe o que é. Depressão não é tristeza. Depressão não é ansiedade. Depressão é depressão. E realmente, só quem já passou por isso pode falar, ter propriedade para falar a respeito. Eu creio que Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, né? Tudo que a gente passa na nossa vida, eu creio que Deus permite para que a gente possa lá na frente ajudar outras pessoas, né? Quando a gente passa por determinadas situações, a gente acaba se tornando autoridade nessas situações. Então, eu creio que o Senhor permitiu tudo isso para que também hoje eu pudesse estar aqui falando e testemunhando sobre como que foi todo esse meu processo. E aí meus pais me levaram em psicólogo, em psiquiatra e tudo mais. Eu não tinha fome, eu não conseguia comer. Eu via comida, me dava
repúdio, assim, de comida, eu tinha muita falta de ar também, eu acordava muito de madrugada, ia no quarto dos meus pais, porque eu tinha muita falta de ar. Eu lembro que eu pedia pra minha mãe colocar na minha cama fronha e lençol de algum tecido que fosse gelado, porque daí me dava a sensação de que eu conseguia respirar. E então, foi um resumo, assim, de uma parte da minha adolescência, foi isso, né? E aí eles me levaram em psicóloga e psiquiatra, eu comecei a tomar medicamentos, comecei a melhorar, e eu fiquei tomando medicamento durante muito tempo, né? Até a minha vida adulta. Então eu tinha ali meus 14 anos, comecei a tomar, e aí eu tomei até um pouco antes da minha conversão, porque eu era extremamente dependente dos remédios. Uns 4 anos antes da minha conversão, eu fui no médico nutrólogo e eu comecei a fazer um tratamento chamado... Como é que é o nome? Gente, a memória da grávida é assim agora, viu? Como é que é o nome? Ortomolecular. Comecei a fazer um tratamento ortomolecular e foi incrível, tipo assim, maravilhoso. Eu melhorei muito, melhorei o humor, melhorei... mas nessa fase, né, já adulta, eu já não tinha mais depressão, só que eu ainda era dependente dos remédios. Então, assim, mesmo que eu já tivesse vencido a depressão, eu não sei dizer pra vocês exatamente quando que eu venci a depressão, não tem um marco, assim, na minha vida, foi uma coisa que foi acontecendo, mas eu tenho consciência que, há uns cerca de 4 anos atrás, antes da minha conversão, eu já não tinha mais depressão, mas eu procurei esse tratamento e foi muito bom mesmo. A única questão é que é um tratamento caro, né? E aí eu fiquei dependente do tratamento também. Aí o que aconteceu, né? Eu tirei o meu remédio para ansiedade e depressão e fiquei dependente do tratamento ortomolecular. E isso, tipo, acaba pisando no bolso, né? Porque é um tratamento, quem já fez sabe o que eu tô falando, é um tratamento que não é muito barato, não. E antes disso, né, acho que, deixa eu pensar, uns 8 anos antes da minha conversão, eu, por conta própria, né, daí já não com o auxílio dos meus pais, porque eu já era adulta, eu escolhi uma psicóloga pra voltar a fazer terapia. Só que eu acabei indo por indicação de uma amiga, eu não era convertida ainda, e pra mim, psicóloga, se me deu indicação, beleza, é essa. Eu não tinha nenhum filtro, sabe? Eu quero uma psicóloga assim, assim, assado. Não. Me indicaram, tá? Eu vou lá, fui com a cara da pessoa e beleza, comecei o tratamento. Só que essa psicóloga, ela era espírita. E durante os anos, né? Eu acho que eu fiquei 3 anos fazendo terapia com ela. Ela me incentivava muito a frequentar o centro espírita. E claro que foi erro meu, né? Que eu não escolhi, assim, uma psicóloga com base nos meus princípios e valores. Como eu falei, eu não era convertida, mas eu venho de uma família católica, que eu ia à igreja, eu ia à missa, eu não era convertida, né? Eu não era evangélica, mas eu ia à missa, eu ia... minha família sempre orava, cantava na igreja, sempre tinha tudo isso. E ela me incentivava muito. E eu comecei a ir em centro espírita por indicação dela. Ela fazia algumas coisas durante a sessão que eram meio místicas, enfim, que ia para esses outros lados. E aí que a gente vê, né, da importância da gente procurar profissionais que têm os mesmos princípios e valores que a gente, porque é muito fácil a gente seguir a instrução que esse profissional nos dá, né, até porque se a gente tá ali se consultando com esse profissional, é porque a gente quer saber quais são os direcionamentos dele, quais são as opiniões dele, e a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas que a gente faz. E foi muito louco, porque eu parei de ir nessa profissional quando Deus me deu uma resposta, e foi a primeira vez que Deus me deu uma resposta, mesmo antes de eu entregar minha vida a Cristo.
eu lembro que tinha acontecido uma situação que eu não tinha me agradado muito. E voltando pra casa de carro, eu falei assim pra Deus, Deus, eu não gostei disso. Se não for mais pra eu ir nessa pessoa, faz isso, isso, isso e aquilo. Aí eu dei um ultimato, assim, digamos, pra Deus. E foi muito louco que naquela semana aconteceu. E aí pra mim foi muito claro que não era mais pra eu ir naquela pessoa. E aí eu acabei não indo mais e nunca mais fui em psicólogo, apesar de eu achar que é incrível fazer terapia. E eu incentivo, apesar de que vocês vão ouvir muitos cristãos falando que são contra psicólogos e tudo mais, eu não sou, tá? Eu sou super a favor. Eu sei que existem psicólogos incríveis com os mesmos princípios e valores que os nossos, só que a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás. Mas desde então eu nunca mais fiz terapia. E aí, quando eu me converti, eu tomei a decisão de parar o tratamento ortomolecular. Então eu já não estava mais com os remédios, né, que o psiquiatra havia receitado. Eu resolvi parar por conta própria com o tratamento ortomolecular. Por quê? Eu tinha tanta certeza da transformação que Deus estava fazendo na minha vida que o tratamento ortomolecular para mim já não fazia mais sentido nenhum. Eu tinha consciência do quanto era incrível aquilo, mas eu tinha mais consciência ainda de que Deus era muito maior que aquilo. Então, quando eu estava ali vivendo aquele primeiro amor, eu resolvi largar todos esses medicamentos, tudo o que eu tomava. Hoje eu não tomo mais nada. Glória a Deus por isso, né? Em nome de Jesus também não vou tomar. Mas eu fiquei dependente de medicação durante muito tempo, tá? Esse tipo é um resuminho para vocês entenderem e começarem essa live aqui junto comigo, entendendo um pouquinho da minha história, que no decorrer da live eu vou conversar com vocês. Eu vou dar umas pinceladas assim, um pouco mais a respeito do meu testemunho, tá? Mas então, como eu tava falando pra vocês, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, tudo o que eu vou comentar aqui com vocês são coisas que eu fui atrás pra entender e um pouco a respeito de tudo que eu passei também, tá? E se vocês tiverem interesse, eu posso convidar alguma psicóloga, psiquiatra, algum profissional da área com mais embasamento, né, a respeito desse assunto, caso vocês gostem desse assunto e que vocês queiram que a gente converse um pouco mais a respeito. Então, o que eu tô compartilhando aqui com vocês é a opinião de alguém que já passou por isso e também o que a Bíblia nos revela acerca desse assunto, tá? Qual que é a minha opinião? Minha, Maria Luísa. Depressão não é falta de Deus. Não é. E eu acho muito perigoso e muito triste quando eu escuto pregadores e pastores falando que é falta de Deus. Eu já vi vídeos na internet de pessoas que são muito conhecidas dizendo que psicólogo é impossível um psicólogo ser cristão por conta de toda a criação da psicologia, que quem tem depressão é porque não conheceu Deus de verdade. E eu realmente acho isso um desserviço para a sociedade, né? Normalmente quem fala esse tipo de coisa é porque nunca passou por um processo depressivo. E depressão, gente, tem muito a ver também com questão química do nosso organismo, né? Então, nem tudo é sobrenatural. Às vezes é uma questão química do nosso organismo, quando tá faltando algum componente químico, a gente tem que tomar uma medicação e repor, entende? Então, a gente tem que parar de achar que tudo é sobrenatural. Tem coisas que são naturais. Deus também age na naturalidade. O nosso Deus é o Deus que age no sobrenatural, mas ele também pode agir no natural, né? Quem limita Deus a somente o sobrenatural tá colocando Deus dentro de uma caixinha. Olha só, a Mari tomou muito medicamento para controlar. Tivemos um caso famoso do padre Marcelo Rossi. Por mais que eu seja evangélico, é um homem sábio que tem a vida entregue a Deus. É verdade, ele teve depressão. Eu confesso que eu não sei muito bem a história dele, mas eu sei que ele teve, eu não sei se ele ainda tem, mas ele lutou durante muito tempo com isso, né? E o que a Bíblia nos fala então sobre depressão, gente? Na Bíblia não há um texto específico
sobre a depressão. Só que a gente consegue ler na Bíblia pessoas que tiveram sentimentos semelhantes à depressão, né? Não depressão em si, mas pessoas que tiveram sentimentos semelhantes. Eu vou citar aqui alguns versículos para vocês. Salmos 18:4 diz assim: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Então vocês param para pensar, né? Se essas pessoas tão cheias de Deus, elas tiveram, né, esses momentos tristes, esses momentos depressivos, o que impede a gente também, né? O que impede a gente de não ter isso? Salmos 119:28 diz assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Em Jeremias 8:18, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Vocês têm noção da tristeza, do sentimento que essas pessoas estavam sentindo para que elas conseguissem retratar isso em palavras? Tudo que eles estavam sentindo naquele momento que eles escreveram isso. E a gente pode se identificar diversas vezes, né? Eu lendo isso, eu identifico diversas situações, assim, do meu processo depressivo lá atrás, com isso aqui que eles escreveram. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Salmos 31:9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. As pessoas que justificam que depressão é falta de Deus, o que elas costumam falar, né? Porque, como eu comentei, existem pastores e pregadores que usam essa narrativa. E o que eu já escutei dessas pessoas é que quem tem Deus é preenchido, é completo e é feliz, que é impossível viver com Deus e caminhar lado a lado com a ansiedade, até porque é uma instrução bíblica, né, pra gente não andar ansioso por coisa alguma. Isso são coisas que eu já ouvi da boca de pessoas que têm esse pensamento. Porém, como eu falei anteriormente, a depressão não é um querer, né? A depressão, ela também é uma questão química do nosso organismo. E na Bíblia, não, como vocês viram, né, não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou é falta de fé. Então, sendo assim, quem faz uma afirmação nesse sentido não possui base bíblica alguma. Entendeu? Então, essas pessoas que estão falando que depressão é falta de Deus, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Que Deus, a Dayana colocou, não podemos esquecer que por mais difícil que a situação, independente da forma que esteja, Deus pode curar. Ele é Deus de milagres. Exatamente. E foi Deus, eu não tenho dúvidas que foi Deus que me curou. Mas Deus, gente, também deu sabedoria para médicos. Deus também deu instrução, Deus também usa os médicos, usa as pessoas para fabricarem os remédios. Então a gente também não pode negligenciar isso. Uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês, tá? É que Deus entende a tristeza. Gente, Jesus se sentiu triste. Vocês lembram disso? Vocês já leram, né? Que Jesus se sentiu triste. E muitos salmos, como eu relatei ali para vocês, como eu li ali para vocês, expressam a tristeza e a angústia profunda. Mas a tristeza não é o fim. Deus quer e Ele pode restaurar as nossas vidas. Ele pode restaurar a tua alegria e a tua esperança. E Ele quer fazer isso, né? Então, eu sou a favor de medicamentos, sim, quando necessário. Como eu falei para vocês, eu creio que Deus deu a capacidade e inteligência para médicos e usa médicos para nos curar.
O que acontece é que a gente não pode ser dependentes, e era isso que eu estava me tornando dependente das medicações. Eu passei anos da minha vida tomando, como eu falei, comecei com 14 e eu devo ter ido até uns 25 anos, 24 anos, então olha quanto tempo tomando remédio, já curada de depressão, porém extremamente dependente, com medo de tirar os remédios, porque eu achava que se eu tirasse os medicamentos, tudo voltaria. E era exatamente isso que o diabo queria que eu pensasse, né? Então, o que eu hoje, né, com discernimento espiritual, consigo entender? Que era exatamente isso que o inimigo queria. Que eu ficasse dependente das medicações, e com isso a minha dependência não ficasse em Deus, e sim nos remédios. Então os remédios, eles são necessários sim, até determinado período, mas a gente não pode ser dependente. Elias na caverna, Marcelo colocou Elias na caverna, quando lhe me pareceu uma situação de depressão e medo, que Deus teve que curar dele e tirar daquela situação. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê várias pessoas, a gente não vai encontrar a palavra depressão na Bíblia, mas a gente vai ler várias histórias que nos refletem o sentimento de depressão, de tristeza, de angústia dessas pessoas, né? E eu me libertei disso, das medicações, como eu contei ali no início da live do meu testemunho, quando eu me converti. Então, eu larguei os remédios porque Deus me mostrou que eu já não precisava mais daquilo. E sim, foi Deus que me curou. Eu sei que Deus usou as medicações quando era necessário, mas Deus também ele conseguiu me mostrar quando eu já não necessitava mais daquilo. Então, ele curou o meu psicológico a partir disso, né? Ele usou os medicamentos para curar a questão química, que eu falei para vocês, que muitas vezes é uma questão química que está acontecendo dentro de nós, mas ele depois curou o meu psicológico, que estava extremamente dependente dos remédios. E ele me mostrou que o que faltava para mim não era mais os medicamentos, né? O que faltava para mim era ser preenchida dele. Então, quando eu entendi isso, eu aceitei e confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele me preencheu onde estava me faltando. E eu estava tentando antes preencher com os remédios. Eu depois leio aqui os comentários, tá, gente? Depois eu leio aqui os comentários, senão eu perco minha linha de raciocínio. Então, a questão aqui a gente não pode se contentar com a tristeza ou com a depressão. Nós somos filhos de Deus. Vocês têm noção disso? Nós somos filhos de Deus e a gente pode e deve usufruir de tudo que o Senhor nos proporciona. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, quando ela tá entrando nesse processo, talvez ainda não sabe identificar se é tristeza, se é angústia, se é ansiedade, se é depressão, mas a primeira coisa que tem que fazer é permitir ser ajudado. Porque é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Quantas vezes a gente percebe que uma pessoa tá precisando de ajuda, mas a gente não consegue fazer nada? Porque a pessoa, ela não identifica, né, que ela necessita de ajuda. Então a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E durante a depressão, gente, pode parecer, pra mim pareceu, que Deus estava longe, ou que, enfim, que ele não gosta de ti. Tu pode ter essas percepções. Só que isso não é verdade. E os nossos sentimentos são enganosos. A palavra de Deus já nos dizia isso, né? Lá em Jeremias 17:9, se depois tu puder ler, anota aí, Jeremias 17:9. Então, os nossos sentimentos são enganosos e é por isso que a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento. A gente não pode se apoiar nos nossos próprios sentimentos. É por isso que a nossa vida não pode ser movida pelos nossos sentimentos. Uma coisa que eu falo sempre pra vocês é que a gente tem que orar sem estar com vontade.
A gente tem que ler a Bíblia sem estar sentindo nada. Por quê? Porque a gente não pode ser movido pelos nossos sentimentos. A gente não precisa sentir nada para ter certeza que Deus está do nosso lado. Porque Ele está o tempo inteiro do nosso lado, a gente sentindo ou não sentindo. Então, se a gente ficar dependendo dos nossos sentimentos para tudo, a gente vai estar tudo ferrado. Essa que é a verdade. Como eu comentei com vocês, né? Então é extremamente importante que vocês busquem profissionais com os mesmos princípios e valores, profissionais cristãos. Isso é fundamental, tá? Fundamental que vocês busquem. E eu quero listar aqui com vocês 5 coisas que eu acho que são extremamente importantes pra gente vencer a depressão, tá? Primeira coisa é não negar. É a gente ter consciência do que a gente tá passando, é a gente ter consciência do que tá acontecendo com a gente. A negação, ela é péssima, porque não tem como a gente pedir ajuda se a gente não aceita que a gente está com aquilo, né? A segunda coisa é aceitar ajuda. Eu conheço muitas pessoas que elas não querem ser ajudadas, né? E elas se fecham ali no seu casulo, elas não querem ser ajudadas. E ser ajudado, aceitar ajuda, né, é essencial para que tu consiga vencer a depressão. Então, assim, sejam teus familiares, amigos, aceita ajuda. Olha só, Iris comentou aqui, eu não aceitava no começo. E eu tenho certeza que tu só começou a melhorar quando tu se permitiu ser ajudada, né? Quarta coisa, entenda que é só uma fase. Depressão é só uma fase, depressão não é uma característica que tem que ser tua. Claro, para algumas pessoas pode ser mais longa, para outras pessoas mais curta, mas é só uma fase e tu precisa passar durante essa fase confiando em Deus. Olha só o que diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Então, uma dica que é muito importante é corra para os pés do Senhor. Corra para Ele. Tem gente que se afasta de Deus nesses momentos. Tem gente que quando tudo tá triste, quando tudo tá difícil, ao invés de se aproximar, acaba se afastando de Deus. Só que não faça isso. Então, assim, mesmo sem vontade, como eu comentei com vocês, né, que a gente não pode ser movido pelos nossos sentimentos, mesmo sem vontade, mesmo sendo difícil, se jogue aos pés do Senhor, fale a verdade para Ele. Tu não precisa ter máscaras para falar com Deus. Deus te conhece intimamente. Então, fala para Ele que tu não queria estar ali orando, tu não estava ali com vontade de conversar com Ele, mas que tu sabe que é preciso buscá-lo, sabe? Então, fala a verdade para Ele. Ele quer que tu conte para Ele a verdade. Seja sincero. Ele quer te ajudar. Mas Ele é muito respeitoso, sabe? Ele ajuda quando a gente permite que Ele nos ajude. Então, assim como tu tem que aceitar a ajuda das pessoas, tu também tem que aceitar a ajuda de Deus. Então, esse é o número 4. E o número 5 é não se isole. Como eu falei pra vocês, tem muita gente que quando tudo tá difícil, entra num casulo. Eu conheço pessoas que quando acontece alguma coisa na sua vida, muda repentinamente com seus amigos. Muda o jeito de falar, muda o jeito de responder, muda tudo. E a dica que eu quero dar pra vocês é que vocês deixem que os seus amigos mais próximos, os seus familiares saibam disso tudo que tá acontecendo contigo. Não tenha receio de ser vulnerável e de contar, sabe? Deixa que eles possam te ajudar com isso tudo que tá acontecendo, porque, gente, ser cristão não é algo solitário. Deus não quer que a gente se converta. Eu vou repetir o terceiro daqui a pouco, Jéssica, pode deixar. Ele não quer que a gente se converta para viver um cristianismo sozinho. Entendeu? É impossível. É impossível tu ser cristão num casulo. Por isso que há a instrução da gente ir pra igreja, da gente congregar, da gente compartilhar experiências com outras pessoas. É muito importante que a gente frequente uma igreja, né? Porque nós somos moldados
Nossas características são moldadas, nossa personalidade é moldada de acordo com as pessoas que a gente mais convive. Então, é muito importante que a gente conviva com outros cristãos. Não se isola, sabe? Deus quer que a gente compartilhe as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas tristezas com os nossos irmãos. O 3 que me pediram aqui para repetir, eu acho que eu não falei o 3. Gente, a cabeça da grávida tá um caos. Eu acho que eu pulei do 2 pro 4 direto. O 3, procure profissionais capacitados para te ajudar. Essa dica é muito importante. Busque profissionais capacitados para te ajudar. Profissionais cristãos, né? Psicólogos, psiquiatras, cristãos, pessoas que têm os mesmos princípios e valores que a gente. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui. Salmos 9. Diz: o Senhor é também alto refúgio para os oprimidos, refúgio nas horas da tribulação. Exatamente. É um combo, né, gente? Quando a gente tá passando por depressão, hoje eu entendo. Depressão não é falta de Deus, mas a gente precisa se agarrar a Deus nesse processo e não negligenciar, caso seja necessário, o uso de medicação e de profissionais nos auxiliando. Olha só, a Iris falou, se eu soubesse, eu já teria começado bem antes do tratamento. E essa questão da negação acaba atrasando, né? Então, quanto tempo a gente fica no deserto? Depende da gente. O deserto também é lugar de passagem, né? Mas às vezes tem pessoas que duram mais dentro do deserto, ou porque negam ajuda, ou porque murmuram, ou porque não aceitam. Então, queiram passar pelo deserto rápido. Eu acho que é isso. Tem mais comentários aqui pra cima, mas eu não vou encontrar. Que tem bastante notificação. Mas o resumo que eu quero dar pra vocês, gente, é isso. Eu quis compartilhar um pouquinho do que eu já vivi, de como que foi pra mim. Quando eu tive meu processo depressivo foi antes da minha conversão, mas foi Deus que me ajudou a me libertar das medicações, porque eu era extremamente dependente de medicação. Quando é necessário medicação, a gente precisa tomar, porque é uma questão química, né, que acontece dentro da gente. E a gente também precisa buscar ajuda, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês não negligenciem isso que vocês estão sentindo, que vocês entendam que sim, também é espiritual e que Deus quer curar cada um de vocês. Aceitem ajuda. A Jéssica colocou, eu tenho vergonha de procurar ajuda, porque eu sempre ouvi que é frescura ou que é graça. Gente, não é frescura não, pelo amor de Deus. Vocês podem ter certeza que quem fala esse tipo de coisa é porque nunca teve depressão. É porque nunca teve depressão. Então, não aceitem esse tipo de coisa, não aceitem. Procurem ajuda sim. É necessário, é extremamente necessário. Não tenham vergonha. Se tu não quer falar pra ninguém que tu tá procurando ajuda de início, não conta pra ninguém, mas busca ajuda. Eu falei pra vocês que eu tenho 2 indicações, né, de psicólogas cristãs que atendem online. Então, independente do lugar que tu esteja aí, elas podem te atender. Caso tu queira, me manda um direct que depois eu te mando os instas. Ana Cláudia, eu tô passando por isso com meu filho, só que ele não aceita, mas eu tô dando remédio pra ele escondido. Eu não sei quantos anos o teu filho tem, daqui a pouco tu é a mãe, né? Dependendo da idade dele, não é muito querer, tem que ir, tem que buscar ajuda. E continua orando. Orar é extremamente necessário. Extremamente necessário. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Dessa live, que tenha feito sentido pra alguém, que vocês não deixem de buscar ajuda. E nós todos somos irmãos em Cristo e a gente tá aqui pra se ajudar, viu? E aí, qualquer coisa, eu tô ali no direct pra conversar um pouquinho mais com vocês. Um beijo, então, gente. Fiquem com Deus. E a gente se encontra na nossa live da próxima semana, segunda-feira, às 18h30. Tá? Sugiram pautas pra mim lá no direct. Tem algumas aqui anotadas, mas me sugiram. E
E aí, quem sabe, seja a pauta da próxima live a tua sugestão.